De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Esse é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializado, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, também a companhia super agradável da nossa Lapa Reforço de Fundações. A Lapa tem para você a solução para trincas e rachaduras para sua casa. Se o problema é trinca e rachadura, você já sabe, Lapa Reforço de Fundações, São Vicente 235, fone 33040334. E também conosco a Unimar, a Universidade de Marília, o vestibular 2018 com as inscrições abertas. Nós estamos aqui com a psicóloga especialista em urgência e emergência pela FAMEMA, a Ana Gláucia Lima, falando aqui sobre a influência da mídia nas psicopatologias. Eita! No último bloco eu sabia que o acerto viria, não é? Magrão. Eu venho falar muita palavra difícil, né? Ana, você precisa desburocratizar essa informação. Na verdade, o Magrão escreveu ali no TP e me passou, por isso que eu não errei. Mas olha, a gente está falando aqui, a gente mencionou alguns fatos, né? Como alguns fatos que podem realmente gerar e desencadear isso nas pessoas. E a gente falou aqui um pouco da depressão, um pouco também da ansiedade e do pânico. Faltou a gente falar um pouco do bipolar, né? Que aí é um transtorno, né? Que é uma vertente da depressão. Como é que é isso? Não, ele é um transtorno também quanto da depressão, né? É um o indivíduo, de repente, pode ter um transtorno de humor sem ter depressão? Pode. Tem os transtornos depressivos, uma classe de transtornos depressivos, classe de transtornos ansiosos, classe de transtornos de humor. Né? E aí o bipolar é um transtorno afetivo bipolar que são os dois polos, né? Da euforia e da hipomania. Da pessoa estar muito bom, muito bem, muito feliz, muito alegre, muito tudo. E aí ela passa por um quadro muito deprimido. Então são esses dois polos. Bipolar. E hoje a gente ouve muito, né? Nossa, aquele fulano é bipolar. Cara, eu ia te falar isso agora. Eu ia te falar assim, como a gente tem uma tendência... Eu preciso corrigir aqui, que se minha personal me pegar nessa posição aqui, ela vai me corrigir, né? Mas, na verdade, assim, como é interessante o que eu percebo hoje... A gente está falando, por exemplo, depressão, que é o que você falou. As pessoas vão rotulando. Não, estou deprimido, estou deprimida, uma tristeza qualquer. Olha, eu estou deprê, eu tenho depressão e tal. E não é nada disso. Essa questão do bipolar, assim, o indivíduo, por exemplo, toma uma decisão A de manhã e à tarde ele muda de ideia, você já rotula o cara de bipolar. Fala, esse cara é bipolar, né? Como é que é isso? Quer dizer, bipolar não é nada disso. Não, transtorno bipolar é questão do humor. Não é um transtorno de humor, mas é um transtorno severo. Né? Hoje a gente entra de novo na questão das influências que a gente tem todos os dias. Então nós temos as influências midiáticas. Então, vamos supor, a gente recebeu uma notícia lá de um homicídio. A gente vai dar uma balada, entendeu? A gente vai dar uma repensada na vida. Então, às vezes a gente tem algumas influências no nosso dia a dia, a gente acorda super bem. Aí, sei lá, a gente chegou atrasado no trabalho, a gente já está mais com o humor um pouquinho mais instável. A gente recebeu uma notícia, a gente já fica com o humor melhor. A gente recebeu outra notícia, a gente já oscila o nosso humor. Oscilar é uma coisa. Você está bem, outro dia você não está muito bem, por coisa sua mesmo, você não comeu bem, você não foi ao banheiro, sabe? Muitas coisas aconteceram e você não está bem. Agora, você ter um transtorno afetivo bipolar é você ter realmente um transtorno de humor muito pontual. E assim, com prejuízo pessoal, prejuízo social. O transtorno afetivo bipolar, quando a pessoa está em hipomania, quando a pessoa está no estado depressivo, é muito perigoso. É uma pessoa que também pode tentar o suicídio, sabe? Uma pessoa que está com o humor muito rebaixado. E a pessoa que está em euforia é aquela pessoa que acha que é o rei. Também pode colocar em risco a vida da mesma forma. Da mesma forma. E que sai comprando tudo, e que sai, sabe, com aquela intensidade de comportamento. Então, é muito diferente das nossas oscilações de humor. Ainda mais mulher, né? Que oscila pra caramba de humor. Então, todas as mulheres que oscilarem de humor tiver TAB, estamos danada, né? Então, assim, é muito distinto a gente ter as nossas oscilações e a gente ter um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, de transtorno de humor. São coisas muito
opostas. Então, hoje as pessoas mesmo falam, né? Ah, aquela pessoa bipolar, ou aquela pessoa deprimida, ou se a pessoa está assim, né, com o pezinho, nossa, tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, as pessoas estão ótimas para diagnosticar. E já fecha, né, o diagnóstico, rotula e está pronto. E pronto, acabou, rotula. E é muito bom se autorrotular, né? Ah, eu tenho TAG, eu tenho, olha, cuidado comigo, né? Toma cuidado comigo, me trate diferente, porque eu tenho um diagnóstico. Não, gente, por favor. Né? Essa do pezinho, então, tremendo. Do pezinho, então eu tenho. Mas é porque as pessoas estão muito dispostas a diagnosticar, pouco dispostas a prevenir, pouco dispostas a olhar de outra forma. E em alguns casos também pouco dispostas a tratar, né? Ah, sim, com certeza. Na verdade, a questão de saúde mental na nossa sociedade hoje, ela merece um outro olhar, né? Um olhar de mais respeito, um olhar de um acesso melhor, né, para a população em geral. Né? Hoje, se eu atendo um paciente para eu encaminhar para o SUS, para um acompanhamento de saúde mental, eu tenho uma dificuldade imensa. Né? Então, assim, a gente precisa ter um acesso maior. Comprovadamente cresceu demais isso, né? A gente precisa de políticas públicas, para isso a gente vai para uma outra discussão. Mas também as pessoas que a gente, às vezes, dá os caminhos, as pessoas também não vão por se autonegligenciarem, por também se auto-minimizarem. O transtorno afetivo bipolar também tem o que geralmente desencadeia ele? Aspectos midiáticos também podem influenciar, não? Eu acredito que aspectos midiáticos influenciam mais a depressão, a ansiedade. O transtorno afetivo bipolar, ele tem a sua herança genética também. Então, ele tem outras pesquisas que precisam fazer com o paciente, né? Outras pesquisas clínicas para poder diagnosticar o transtorno afetivo bipolar. Geralmente, também tem a questão do lítio, que a pessoa tem uma desregulação do lítio, né? Que é um neuroquímico. Então, tem que ser feito outras pesquisas. Não necessariamente, eu não acredito que esteja muito ligado diretamente. Não excluo, mas diretamente acredito que mais a depressão, a ansiedade e o pânico. Eu já li alguma coisa sobre isso também e eles demonstram assim, eles relatam que o paciente, né, quando ele vai, por exemplo, o que tem transtorno para compra, então ele está eufórico e ele entende que quando ele compra ele mantém bem, ele fica bem, porque na verdade ele está deprimido, mas que o fato de comprar o deixa animado, feliz e tal. Quando ele percebe que ele não poderia fazer tudo aquilo e que aquilo pode gerar um prejuízo ainda maior para ele em vários aspectos, ele deprime. Né? Porque ele tem uma consciência, né? No down. É claro que cada pessoa ela vai reagir de uma forma, cada pessoa pode desencadear secundariamente, terciariamente outras situações. Porém, existe sim uma preservação da consciência da pessoa ali, né? E imagina o nosso humor lábio, né? Um dia você está bem, outro dia você não está bem. Isso mexe muito com o nosso afeto. Então imagina uma pessoa que tem essa oscilação muito pontual. Então isso causa um sofrimento muito grande na pessoa. Tem que entrar com medicação, transtorno afetivo bipolar, né? Ele precisa de medicação. E aí ele é taxado. Eu acho que quem tem transtorno afetivo bipolar, ele é muito taxado. Né, no seu meio, ainda mais quando ele está em crise. Aliás, não só o bipolar, como eu acho que todas essas doenças, né? Nossa, depressão, então, as pessoas não acreditam, né, na depressão. Esses dias eu estava até lendo um estudo e tinha uns relatos de umas pessoas que, para ajudar uma pessoa com depressão, vamos lá, tem um churrasco, vamos lá no churrasco. Nossa, mas eu estou te oferecendo ir não sei aonde, você não quer ir. É que a pessoa não vê sentido naquilo. Geralmente, para os pacientes no consultório, eu falo que... É muito difícil para quem convive também, né? Sim, é muito pesado. Para você entender tudo isso. É muito pesado. É pesado, né? É uma situação que você não consegue manejar. É uma situação muito pesada, muito triste mesmo. Só que o que eu coloco para os pacientes no consultório? Muitas vezes a gente não vai ver sentido racionalmente, mas a gente precisa entrar com manejos e ativações comportamentais, por mais que a gente não vê sentido, como uma obrigação. Uma paciente, ela precisava ir no shopping. Mas eu não quero ir no shopping por conta disso, por conta daquilo. Vá como uma obrigação. Se dê a oportunidade de tentar ver sentido naquela situação.
mas eu não tenho vontade. Não estamos falando de vontade. Vontade você não vai ter mesmo. Então vamos entrar com ativações comportamentais para a gente tentar resgatar algum sentido naquilo. É um tipo de manejo para pacientes depressivos. Mas dificilmente, né? É complicado ela ter vontade também. Vontade não, Não vai ter. não. É a mesma coisa que a gente, tem muita coisa que a gente não tem vontade, a gente precisa fazer com uma forma de obrigação. De obrigação. Eu tento trabalhar isso na cabecinha dela, porque às vezes ela, viu, Por exemplo, esse restinho de ano não queria trabalhar, mas tem que trabalhar. Não queria levantar às 6 horas da manhã, mas tem que levantar, né? Possivelmente a pessoa ela vai ver um sentido naquilo. E eu peço para ela buscar sentido naquela socialização. Às vezes dá certo, às vezes não. Depressão é bastante difícil de manejo nesse sentido, sabe? E as crenças que as pessoas têm em relação a elas mesmas são crenças muito derrotistas, sabe? São crenças que a gente vai criticar a crença, a pessoa percebe que não tem crítica, que não tem evidência nenhuma naquele fracasso, mas ela não consegue sair. Então, cada ganho que a gente tem com a pessoa, a gente tem que reforçar esses ganhos. É extremamente complicado quando você está trabalhando com alguém com depressão. Eu acho que o psicólogo sofre muito, né, nesse aspecto, assim, porque também já tem aquela coisa, aquela armadura, né, preparada para dizer assim, tudo que ela vai falar, ela não sabe qual é a minha, né, qual é a minha realidade, né? Eu sou diferente, porque não é assim? O paciente com depressão, ele já vai um pouco desacreditado, né? Ele fica desacreditado, porque às vezes ele já passou por vários tratamentos, e aí ficam resquícios e ficam recidivas da depressão e voltam em situações recorrentes. Então ele começa a ficar um pouco mais desacreditado. E a gente não pode desacreditar. Não pode de jeito nenhum. A gente está caminhando para o finalzinho aí, Ana, só para a gente então fechar assim, que dica você daria, né, para as pessoas do ponto de vista assim, de prevenção com relação, né, à influência? Eu penso que a informação ela é necessária e ela faz parte da nossa vida, enfim. Só que a gente tem muito cuidado e muito filtro com o que a gente está lendo, com o que a gente está ouvindo, com o que a gente está assistindo, para ver se realmente aquilo vai fazer uma diferença na minha vida ou não. Ok, assistimos a catástrofe em todos os canais, em todos os telejornais, em todas as páginas, eu tentar separar o que é meu e o que é do outro. Sim, aconteceu uma coisa ruim lá em Minas, não necessariamente vai acontecer na creche onde eu levo meu filho. Eu consegui separar essas situações, porque senão eu trago para a minha realidade todo esse sofrimento também. Isso não é ser egoísta, né? Isso é ser empático também, é se colocar no lugar do outro, mas fazer o que cabe a gente fazer. Não adianta a gente trazer todo esse sofrimento para nós, que a gente vai acabar se limitando na vida. Daqui a pouco a gente desenvolve uma depressão, uma ansiedade, uma persecutoriedade, limitando a nossa vida. Então, a mídia ela tem o poder de desenvolver uma ansiedade e um medo coletivo. Nós que temos a chave da porta. E nós que abrimos para o que a gente quiser. Então, que nós possamos usar mesmo a mídia, usar todos os canais que a gente tem de informação, mas de forma muito ponderada. E talvez a gente começar a desenvolver e investir em relações que fogem um pouco da mídia, a relação 1 a 1, a relação da família, olhar outras coisas além de notícias ruins e catastróficas. Com certeza. Ana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Conexão. Foi uma honra te receber, eu espero recebê-la numa outra oportunidade. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, viu? Agora que você aprendeu o caminho, vou te trazer temas aqui direto para você estar com a gente. Pode deixar. Bom, a gente fica por aqui, lembrando você mais uma vez que ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, falamos aqui da influência, né, da mídia, toda essa notícia, esse mundo midiático e essa informação em relação ao aparecimento, ao surgimento de psicopatologias. São as doenças da mente. Isso mesmo. Não é? E a gente falou sobre isso, você vai ter na reprise nesta terça-feira, logo cedo às 8 da manhã, e vai também, claro, conferir aqui com a gente pelo Facebook, pelas redes sociais. O Conexão está de volta na quarta-feira com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada, Lapa Reforço de Fundações e Unimar Universidade de Marília, vestibular 2018 com inscrições abertas. Quarta-feira o tema é coração, hein? Com a doutora Luciane Ferro, que vai estar com a gente aqui lá do Prevencor. Então, você tem encontro marcado. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.
Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.